Olá, sejam bem-vindos ao Estadão Start, uma série de vídeos gravados diretamente da Rio Innovation Week, evento que acontece no Pier Mauá, aqui no Rio de Janeiro. O evento reúne uma série de grandes empresas, startups e especialistas que discutem como inovar com tecnologia. E no Estadão Start temos espaço para um debate sobre desafios e oportunidades de como as empresas podem usar a tecnologia para mudar como as coisas são feitas. Neste episódio de hoje temos a presença de Márcio Aguiar, diretor de vendas corporativas da NVIDIA, a empresa mais valiosa do mundo. Seja bem-vindo, Márcio. Eu que agradeço, Lucas. Prazer estar aqui contigo. Conta pra gente então, Márcio, como é a NVIDIA estar no centro da inovação com inteligência artificial nesse momento? Então, Lucas, acho que é importante ressaltar ao público, né? Não é a gente está agora, mas é um trabalho que começou há 15 anos atrás. Existe toda uma jornada e é isso que mais a gente passa para as empresas de tecnologia, que existe um passo a passo que tem que ser tomado, existe um foco que aquela empresa tem que ter para poder estar aqui. Se eu te falar que a gente nunca trabalhou pensando em estar aqui agora, a gente sempre trabalhou focado em desenvolver novos conceitos, novas técnicas computacionais e que, obviamente, temos o prazer de estar trabalhando com milhares de empresas em todo o mundo, inclusive o que mais a gente tem uma afinidade, que são as empresas de tecnologia conhecidas como startups, né? Que muita gente ainda não entende a importância dessas empresas e seus empreendedores em relação a essa mudança que a gente vive hoje e nessa revolução tecnológica que a gente está passando no momento. Excelente. E no debate de hoje temos também a presença de Thiago Morelli, da Zaya, fundador da Zaya, uma empresa dedicada à plataforma de agentes de IA. Conta um pouco pra gente como tem sido os negócios nesse momento e como funciona a plataforma de vocês. Boa, prazer pessoal, prazer estar aqui com vocês. Bom, para quem não sabe, agente de IA, né, a melhor forma de a gente entender esse contexto é abstraindo ele, né? Então pensa que um agente de IA é um funcionário, só que de inteligência artificial. Então ele faz tudo, né, com suas devidas limitações, claro, que um colaborador faz, né, só que ele é um sistema. Então da mesma forma que um colaborador respeita processos, toma decisões ou não, acessa sistemas, assim também é um agente de IA, né? Então essa é a melhor forma de a gente entender o que é isso. Dito isso, o que é a Zaya? A Zaya é uma plataforma que permite você criar esses agentes de IA. Então o que é muito interessante, quando a gente nasceu para permitir que PMEs, empresas de todos os portes, na verdade, criassem seus próprios agentes, seus próprios funcionários, né? Seja para atendimento, para vendas, para processos internos. E aí a gente teve uma grande descoberta que a gente não esperava, que consultorias, agências começaram a usar a nossa plataforma, se especializando nisso, para prover serviço para outras empresas. Então eles começaram a implementar agente de IA em outras empresas. Então hoje tem agente de IA criados na Zaya, né, em empresas como Bayer, em empresas como Eurofarma, Vibra Energia, Léo Madeira, Zeiss, entre outras, e até empresas pequenas, assim. O médico do Instagram, Sex Shop, tudo que você imaginar. Então tem sido uma jornada bem interessante. Então a Zaya ela tem essa função de ser uma plataforma, uma ferramenta de infraestrutura para você criar esses agentes e conectar nos canais digitais, né? WhatsApp, Instagram, por aí vai. Excelente. E também no nosso debate de hoje temos André Si, fundador da Future, primeira empresa investida pela NVIDIA aqui no Brasil, e também se dedica ao desenvolvimento de um sistema de imagem com inteligência artificial. Conta pra gente como tem sido essa jornada para vocês. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse debate. A inteligência artificial, para a gente, né, ela é utilizada principalmente para reconhecimento de imagens, né, então, que a gente chama de visão computacional. Então, lá quando a gente começou a desenvolver as primeiras soluções de IA, a gente entendeu que desenvolver essas soluções toma tempo, dinheiro e mão de obra especializada, basicamente cientistas de dados e desenvolvedores de software. E a gente pensou em como resolver esse problema, ou seja, como desenvolver soluções de forma mais rápida. Então a gente criou uma plataforma chamada Smart Vision AI, que é uma plataforma totalmente no-code, onde qualquer pessoa pode desenvolver uma solução de IA para a interpretação de imagens, ou seja, pode treinar um modelo de IA para a interpretação de imagens. Então, essa é uma solução base para todas as nossas soluções. Então, daí, né, nasceram o Smart Assets para identificação de ativos, iluminação pública, o Smart Reader para leitura de medidores, o Energy Watch para identificação de furto de energia, o Smart Safety Eye para identificação de não conformidade de ações de campo e também
identificação de EPIs, equipamentos de proteção individual, dentre outras soluções que hoje compõem nosso portfólio. Excelente. E, Márcio, queria perguntar para você, vocês já estão nessa área de inteligência artificial com os chips NVIDIA há muito tempo, mas queria ouvir de você como foi essa virada para a IA generativa. ChatGPT, Gemini, Llama, todo esse momento que veio, trouxe essas aplicações que trouxeram, tangibilizando a IA para o consumidor. Perfeitamente. Desde 2012, foi a primeira vez que nós tivemos o contato com, até então, pesquisadores da Universidade de Toronto, que usaram 2 GPUs nossas de gaming, além de uma linguagem de programação que a NVIDIA desenvolveu e lançou em 2006. Então, 6 anos depois, 3 alunos foram lá pegar a nossa linguagem de programação, chamada CUDA, que é derivado de C, C++, não vou entrar tão técnico, mas é importante ressaltar até no conjunto dessas 2 empresas aqui, mas eu vou chegar lá. Então, em 2012, aprendemos com esses 3 alunos como que eles usaram uma GPU que foi desenvolvida para a parte gráfica, voltada para cálculo matemático, porque era uma competição de reconhecimento de imagens, classificação de imagens, e eles tiraram em primeiro lugar, porque a acuracidade deles foi assim, a mais próxima dos 100%. Então, dali, nos deu uma luz falando, opa, aqui tem um mundo à nossa frente que nós não estávamos ainda enxergando, que é o que a gente vive hoje da inteligência artificial. É uma técnica muito antiga, só que aqui tem 2 exemplos muito, muito pontuais. Um, trabalhando com o que há de mais moderno, que é a IA generativa, que é uma evolução de várias outras técnicas da inteligência artificial, e o André trabalhando com uma das técnicas que é mais utilizada hoje no mercado da inteligência artificial, que é as técnicas de visão computacional. Então você tem machine learning, você tem deep learning, IA perceptivo, IA agêntico, que é o que ele está vivendo. E a gente já está trabalhando em outras eras de IA, outras ondas, que chega até a IA física, onde a gente já começa a ver aqui até na conferência alguns robôs aprendendo a raciocinar, né? Como ele bem comentou aqui, o Thiago, as pessoas têm que aprender a trabalhar com IA. Não é a IA vai trabalhar para você. Ele é teu novo colega de trabalho, que só vai estar 100% à altura do teu conhecimento quando você utilizá-lo durante anos. Acho que hoje a percepção das pessoas que nos veem aqui é, bom, eu vou pegar o agente da Zaya, pronto, vou botar aqui uma informação, está pronto. Não, o agente da Zaya vai ser tão inteligente quanto você, quando você dê ao agente o máximo de informação possível, corrigir os resultados, não é assim da noite para o dia. Então, isso é o que a gente vive hoje, por isso que tem uma jornada enorme pela frente e, de novo, desde 2012 a gente se posicionou para ser essa empresa em desenvolver essas técnicas computacionais, otimizar muito o software que é open source. Muita gente também não entende isso. Nós usamos todos os softwares open source, mas com uma versão acelerada para a GPU. E aí entram as mentes brilhantes aí dos seus cientistas de dados, né? Temos várias empresas com o perfil deles, usando essas nossas tecnologias e a gente também aprendendo, porque cada vez mais eles demandam mais e mais processamento e a gente tem que desenvolver novas técnicas de hardware. E aí o mundo está apenas começando a entender o que é inteligência artificial, mesmo depois de 13 anos. Perfeito. E, Thiago, uma pergunta para você agora. A história dos agentes de IA, se a gente pegar, por exemplo, OpenAI e outras empresas, elas também estão desenvolvendo agentes de IA. Qual é a vantagem de ter um agente de IA dedicado, como o que você viabiliza? Muito legal. Existe o agente genérico, né, e o que chamam de agente de IA verticalizado, né? Então o desafio é como você tem uma plataforma que permita as pessoas criarem agentes de IA verticalizados, né? Ou seja, um agente muito bom para imobiliária, um agente muito bom para agência de viagem, por aí vai. Quando a gente pega uma grande empresa como o OpenAI, né, ele está olhando outro público, outra cultura, né? Quando você pega startups como a Zaya, por exemplo, ela está olhando para a realidade do brasileiro, né? Então, o que é a realidade do brasileiro? Cara, preciso ter uma plataforma onde eu consiga criar esses agentes, consiga facilmente integrar em qualquer canal, Instagram, WhatsApp, seja qual for, e consiga ganhar dinheiro com isso.
né? Ou seja, eu consiga vender não só para uma, mas para 10, para 20, para 50, para 70 clientes. Né? Então acaba sendo um outro modelo de negócio que usa-se, né, as mesmas tecnologias, né, os tais LLMs e tal, mas a cultura do negócio acaba sendo outra. Né? Então, cada vez mais que a gente entra, né, no universo do nosso usuário, a gente entende que ali é literalmente um universo completamente à parte. E a gente tem que escolher qual universo a gente vai entrar. Né? Não tem como você pegar tudo. Né? Então, uma OpenAI, por exemplo, ela tem a função de prover uma infraestrutura para startups como a Zaya acabarem se utilizando, né? Seja uma OpenAI, uma NVIDIA, seja quem for. Né? E daí o que é interessante? Dado que é um desafio, né? A gente está falando de uma tecnologia nova, por mais que tenha ferramentas como a Zaya que permite você criar esses agentes, quem sabe criar agentes? Né? Então a gente começou a identificar que está se criando uma nova profissão, que ainda não tem um nome certo, né? Tipo, queridinho do mercado, mas alguns chamam de gestores de agentes de IA ou gestores de automação. Então a gente precisa educar essas pessoas, né? Precisa acabar criando essa nova geração de empreendedores. Então vem junto com o desafio de ter uma plataforma dessa também, né? Perfeito. E André, para você a mesma pergunta, porque no fim a gente também tem um sistema de treinamento, sistemas de treinamento open source abertos que podem ser usados por outras empresas, mas vocês têm uma tecnologia proprietária. Como que o Smart Vision se diferencia do mercado? Exato, ótima pergunta. O Smart Vision, eu costumo brincar que ele pode ser utilizado, né, desde um estagiário até a minha avó, que não conhece nada de programação, acha que Python é uma cobra, né, e de forma muito rápida, simples e barata. Então, no final das contas, o que isso significa para o mercado? É uma democratização da utilização da inteligência artificial. Então, esse tipo de solução que a gente está falando aqui, né, é uma solução que vai para o usuário final a um custo extremamente barato e fácil de ser utilizado. Né? A gente tem inúmeras aplicações, talvez o ChatGPT, o OpenAI, que a gente estava falando aqui, seja a solução mais famosa, né, hoje de inteligência artificial. E se você pegar o ChatGPT como referência, a gente vê como é que o ChatGPT mudou as nossas vidas. Né? Todo mundo hoje pode desenvolver uma apresentação, uma planilha, um e-mail muito mais rápido do que desenvolvia anteriormente. Então, imagina quando essas soluções de IA para interpretação de imagens puderem chegar nesse nível de democratização. É essa a nossa proposta, é esse o nosso propósito. Excelente. Márcio, a gente está aqui diante de duas startups que estão conseguindo inovar usando inteligência artificial. Todo esse campo, qual é o campo que é aberto com a IA? Pensando assim, o que a NVIDIA pode prover para as startups? Que tipo de caminhos e oportunidades ela oferece? Bom, a gente, desde a nossa fundação, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em estar atuando muito forte com o nosso ecossistema e capacitando o nosso ecossistema de parceiros, né? Então, assim, para quem tem uma empresa de tecnologia, né, eu gosto de falar startup, assim, às vezes quando eu noto as pessoas falando de uma startup, ela existe até uma conotação um pouco assim, uma empresa pequena. As pessoas têm que entender, uma startup é uma grande empresa de tecnologia, pode ser que ela esteja ainda pequena, dependendo da visão que a pessoa tem, mas elas são o que a gente vive hoje, inovação na veia. Né? Os seus empreendedores aí, além de grandes aficionados de tecnologia, são autodidatas, têm coragem, eu gosto de falar isso que é fato, então a NVIDIA tem um carinho muito grande. Temos programas de aceleração às startups, onde não tem nenhum vínculo comercial conosco. O foco é dar conhecimento a eles em relação às nossas plataformas de desenvolvimento. E eles vão criar o produto deles, a propriedade intelectual é deles, e eles vão ao mundo. E, obviamente, nós, cientes da capacidade deles, tentamos ao máximo conectar as até então grandes empresas em seus devidos mercados e falar, olha, por que você não traz esse grupo para aqui para desenvolver isso para você? Eu até incentivo as empresas, vamos dizer assim, a não contratarem para botar dentro da organização dela, porque no momento que elas fazem isso, ela engessa todo o poder de inovação que eles têm. Startup é para trabalhar igual um agente de IA, lado a lado, as empresas, vamos dizer assim, que estão mais tempo no mercado, que precisam de inovação. Entendeu? Então, eu como estou no meio, numa posição, vamos dizer assim, relativamente confortável, podendo conectar esse ecossistema, eu tento falar isso para as empresas. Não coloque a Future dentro do teu negócio aqui, não. Contrata o serviço delas,
que eles vão fazer muito mais, porque de fora é o famoso assim, a visão fora da caixa. Se não, dentro da caixa, os gestores daquela organização falam, não, calma, aqui não podemos, não pode ter calma, é inovação tecnológica. Então, essa evolução que você vive aí da IA generativa, criar um agente, ele não vai parar, ele vai cada vez se tornar mais inteligente. Mas se eu começar a botar os que a gente chama de guardrail, né? Vou botar, não pode isso, não pode aquilo, então não tem mais inovação aqui. E agora, André e Thiago, eu queria saber o que vocês têm a perguntar para a NVIDIA. Ótimo. Márcio, quando as empresas, startups, vêm nos procurar e perguntam como é que você conseguiu ser acelerado pela NVIDIA, como é que você faz para a NVIDIA te oferecer, enfim, alguma vantagem em processamento, GPU, participação em eventos, eu costumo falar, não pensa em o que a NVIDIA pode oferecer, e sim o que você pode contribuir com a tua tecnologia para a sociedade. Nesse sentido, Márcio, o que você tem a dizer para essas startups que buscam ser aceleradas pela NVIDIA e, de fato, trazer essa contribuição aí como teu parceiro? Bom, excelente pergunta. Como a gente está falando de inovação, acho que tudo tem a ver também com a vontade de querer aprender algo novo, a vontade de querer entender como melhor otimizar ali a tua ideia. O trabalho que a gente faz, obviamente, a gente tem mais de 22 mil pessoas desenvolvendo software e quebrando ali a cabeça, errando, né? Temos uma área de pesquisa que é enorme, milhares de projetos todos os dias. É entender muito assim, como que eu também, a preocupação é mútua, tá? Como que eu consigo contribuir? Porque ele já vem com uma bagagem muito boa. A questão é, existe ali alguns ajustes, como a Zaya faz aqui no Agente de IA, como, André, talvez esse caminho, baseado no que você me falou, fosse o mais ideal, mas eu não tenho, né? A gente, como empresa, eu não vou falar esse é o ideal, é porque vocês já sabem do caminho. Meu trabalho é mais tentar customizar para acelerar o teu produto. Então, o nosso foco como uma empresa de tecnologia, porque nós também, acredite ou não, nós agimos como uma startup, porque startup é empresa de tecnologia na veia. Não tem aquela hierarquia, todo mundo tem que ter uma responsabilidade mútua, porque o foco é como é que eu acelero o meu produto. Porque hoje a Zaya está aqui na frente, a Future está na frente, mas é como o nosso CEO fala, nós também, vamos dizer assim, estamos na frente, mas essa liderança é apenas 6 meses. Porque no momento que a gente saiu na mídia, está todo mundo querendo te copiar. E vai copiar, mas não tem problema, porque se você se mantém como o líder, como o pioneiro, ok, venha comigo. Eu sei do meu potencial e eu vou continuar inovando. Então, é isso que a gente tenta também inspirar as empresas. Sejam inovadoras e, como a gente fala em inglês, que é um tema muito frequente da NVIDIA, play the game, the score will come. Ou seja, joga o teu jogo, o resultado vai vir. Não fica preocupado com que surgiu a Zaya.ai, outra empresa. Tudo bem, o cara até nem ideia ele tinha para botar o nome, então, né? Então, assim, não adianta, ele vai te copiar. E é isso, continuar com esse espírito inspirador que vocês têm aí de inovação. E você, Thiago? Coisa linda. Inovar numa startup é relativamente simples, né? Quando você tem as pessoas certas, porque é muito pequeno, é tudo muito enxuto, as responsabilidades acabam sendo menores do que uma empresa gigantesca como a NVIDIA, ela estará na bolsa, todos os olhos do mundo ali olhando, inclusive olhares regulatórios, né? Como que a NVIDIA, mesmo sendo gigante e pelo tamanho, né, a burocracia aumenta, exige mais processos, né, gestão de pessoas, aquela coisa toda que a gente conhece de uma grande empresa. O que você enxerga, assim, Márcio, que a NVIDIA tem no cerne, no coração, que permite continuar inovando e permite a cada 6 meses estar se reciclando, né, para não sair da liderança? Perfeito. Uma delas, o olho do dono. O nosso CEO é o fundador da empresa, ele está ligado no negócio todos os dias, não é uma pessoa centralizadora, muito pelo contrário, ele é uma pessoa que compartilha a informação com todo mundo, porque ele passa para nós a responsabilidade de dizer o que adianta somente eu ou meu grupo seleto de diretores saber de uma informação e não a empresa toda. Então, a gente compartilha muito dessa inovação. 2,
nós estamos sempre preocupados com o que o nosso cliente precisa, o que o mercado precisa. Então, por isso que a gente está sempre inovando. Se vocês acompanham aí a NVIDIA, a cada, 2, 3 meses, tem novos softwares, tem novos lançamentos, porque são vocês, as startups, que vão demandando mais e mais processamento e a gente tem que atender desenvolvendo novos hardwares. E o 3 é continuar pensando um outro lembrete que a NVIDIA sempre passa para os funcionários, né, é que estamos somente a 30 dias de fecharmos a nossa operação se não continuarmos inovando. Isso porque vocês sabem, eu sou, vamos dizer assim, um executivo, vocês são empresários, vocês sabem da dificuldade que vocês passaram no dia 1 que lançaram a ideia, vou lançar a Zaya. Eu imagino o André, Future, para quem não sabe como escreve Future, F-U-2-R-E. Como que eu falo isso? Você está louco? Esse nome não existe. Eu imagino que ele ouviu isso. Alguém falou, esse menino é inteligente, mas não vai dar certo. Estou mentindo? Meu agente está falando aqui. Exatamente isso. É a inteligência natural aí falando, né? Então, é normal, né? Ter esse espírito. Vamos embora, começamos ontem. Temos muito ainda a oferecer. Então, esse momento que a gente vive hoje, 2025, IA generativa veio ao público em novembro de 2022, não fez nem 3 anos. Aí é que eu falo para as pessoas, como é que uma pessoa de 3 anos de idade, que ainda vai fazer, pode ser tão inteligente? Não tem como. Então, assim, é isso. Igual você falou, tua solução você está tentando fazer uma pessoa tão experiente como uma pessoa mais velha, né? Então, assim, essa é o que a gente viveu. Toda essa inovação tecnológica, onde vai parar? Não sei. Vai parar com o Zaya. Qual é a versão do teu software agora? Putz, incontável. Porque esse software está evoluindo, ele tem que evoluir a cada dia, porque vão surgindo novas demandas. E ele desenhou, como ele explicou aqui, para um nicho de mercado, mas outros nichos vieram, como a NVIDIA. Entrou no mercado de gaming, depois veio o mercado de computação gráfica 3D, mercado de computação de alto desempenho, inteligência artificial. Na inteligência artificial abre um leque assim com várias outras técnicas. A gente está em veículos autônomos, ou seja, tudo que demanda muito poder computacional, a gente está ali pronto para atender essa demanda dos clientes. Márcio, agora é a sua vez. O que você tem a perguntar para os empreendedores que estão aqui com a gente? Pergunta difícil para vocês. Vamos lá. Me conta um pouquinho no início do pensamento de vocês em abrir a empresa de vocês, quais foram os desafios, né? Tanto interno, a nível familiar, e o desafio de tentar encontrar para quem que eu vou desenvolver isso, né? Para qual área? Não, excelente pergunta, Márcio. Acho que primeiro, qual a estratégia, né, da empresa, qual o produto inovador que a gente oferecer, né, com inteligência artificial, obviamente, e sobreviver. Né? Eu acho que eram esses 3 principais pontos. Né? No início, quando você não tem cliente, você não tem receita, você não tem escritório, você não tem equipe, você precisa, né, sobreviver com uma estratégia e um produto inovador que seja diferenciado no mercado. Então, tudo partiu daí. Então, eu e meus sócios, né, os co-founders, Thiago e o Rodrigo, a gente sentou, todos nós estávamos trabalhando, né, nas nossas atividades e a gente deu um jeito para a gente poder se reunir periodicamente, enfim, em cafés, finais de semana, para pensar na estratégia. Então, a gente desenvolveu a estratégia, pensamos no produto, né, no Smart Vision, e aí falamos, agora a gente precisa sobreviver. Né? Então, a gente precisa conquistar cliente para trazer receita. E aí a gente foi ao mercado, prospectamos, e aí quando a gente conquistou o primeiro cliente, foi que a gente pôde, digamos assim, criar a startup como todo mundo imagina, né? Um escritório pequeno com empreendedores, computadores, etc. E aí depois do primeiro cliente veio o segundo, veio o terceiro, veio o 10º, e agora a gente está indo para uma nova etapa, acabamos de fechar uma rodada de investimentos, que vai permitir a gente expandir ainda mais rapidamente, né? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa e na América Latina. Muito bem. Pô, acho que o maior desafio primeiro, que todo empreendedor, independente se é tecnologia ou não, sofre, né? Que é conseguir tirar uma ideia do papel, via de regra, sem dinheiro, aquele caos, enfim,
gente sabe que, né, o fiscal não ajuda muito esse tipo de desafio. E o segundo, sem dúvidas, assim, que eu acho que é ímpar do nosso modelo de negócio, porque a gente começou em janeiro de 2023. Então o ChatGPT, né, tinha saído ali em novembro, dezembro de 2022, um mês depois. A gente foi a segunda startup do mundo que plugou OpenAI, ChatGPT, né, o GPT no WhatsApp. Então era uma tecnologia nova, né? Então a gente falou, cara, como que lida com isso aqui? Então acho que o grande desafio que a gente teve, e hoje é um diferencial nosso, porque a gente aprendeu o porquê das coisas, né? Foi aprender a domar algo indomável que é a inteligência artificial generativa, né? Então foi aprender a lidar com essa tecnologia em si. E aí depois, né, são novas soluções, novos problemas, o negócio vai evoluindo, né? Você tem novos desafios, que são muito interessantes também, né? Não, perfeito. E esse é o perfil de empresa que as grandes corporações têm que entender. Igual a Zaya, igual a Future, tem várias outras que estão surgindo já 100% uma empresa de inteligência artificial. Esse é o novo conceito. Esse é o segredo. É isso. Excelente. Obrigado, Márcio. Obrigado, André. Obrigado, Thiago. Pessoal, este foi o Estadão Start. Bem mais por aí, então fique ligado nas nossas redes sociais e no nosso site para conferir a cobertura completa da Rio Innovation Week. Até a próxima!